Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro. Em toda quarta-feira nós estamos por aqui no quadro Descomplica a Alma. Eu sou o Thiago Thierry, com alegria estarei aqui com a professora Arlen Gomes e juntos a gente fecha o mês de setembro com esse assunto muito importante para lembrar a importância da vida, né? O Setembro Amarelo, e toda quarta-feira a gente abordou falando um pouquinho mais sobre a vida. Então, você que está aqui junto conosco, fique à vontade para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, deixar seu comentário, sua opinião. Afinal, ter você aqui junto com a gente é uma alegria. Vou chamar agora aqui a professora Arlen Gomes, que vai estar junto conosco nesse bate-papo. Afinal, sem a participação dela, a gente não consegue fazer aqui esse momento de toda quarta-feira. Descomplica a Alma. E convide aí outras pessoas também para participar junto conosco desse momento, tá bom? Já chamando a professora Arlen para estar aqui junto conosco e ela vai se conectar e a gente vai poder bater um papo super bacana no nosso encontro de toda quarta-feira. Professora Arlen já se conectando aqui junto com a gente, para podermos então conversar um pouquinho com você que vai estar aqui assistindo esse vídeo. Já mandei aqui o convite para a professora, mas como sempre, às vezes a gente tem essa dificuldade aqui na conexão. Não está aparecendo a solicitação, mas agora apareceu, professora Arlen. Ela tinha comentado que não havia aparecido aqui a solicitação, mas parece que deu certo e ela está se conectando aqui, ó. Que coisa boa. Bom dia, Tiago. Bom dia, professora Arlen. Mais uma quarta-feira, hein? Graças a Deus. E, por sinal, estava aqui antes de você entrar comentando para o pessoal que vai assistir. Hoje a gente vai fechar esse nosso momento do Setembro Amarelo e vamos trazer aqui alguns pontos importantes e, claro, ter aqui a sua inteligência, o seu pitaco, o seu estudo. Isso é muito válido, ainda mais num mês aí tão delicado para muitas pessoas, né? Vamos refletir juntos, né? Tá todo mundo falando sobre isso e às vezes isso é importante para que as pessoas não só pensem sobre o sofrimento delas, mas também prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Que eu acredito que esse é o mais importante, né? Quem está ao redor, porque às vezes a gente fica dentro de uma bolha enxergando só o meu mundo, o nosso mundo, e esquece que tem alguém do outro lado que precisa de ajuda também. Sim, verdade. Eu vou conectar você aqui para a gente também poder falar com a rádio, tá bom? Tá certo. Bom demais ter você aqui acompanhando a Solvida FM. Como sempre, ela já está por aqui, a professora Arlen Gomes. Descubra como ciência e fé se conectam para transformar vidas. Com você, Arlen Gomes, professora especialista em neurociências e psicoteologia. Professora Arlen Gomes, seja bem-vinda à Rádio Solvida. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. É uma alegria ter você aqui, professora, sempre com a gente. Hoje eu quero continuar falando, né, sobre esse tema importante, Setembro Amarelo. Mas hoje, professora, eu quero abordar um assunto que eu andei pesquisando e recebi também algumas mensagens nas minhas redes sociais, que ainda que se fale sobre o Setembro Amarelo, sobre a importância da vida, infelizmente, durante esse mês, muitas pessoas desistiram da vida. Ainda essa semana, teve um caso de um pastor muito conhecido, e ele estava em Manaus, foi lá para fazer a obra de Deus, e infelizmente por lá ele acabou desistindo da vida, e há um tempo atrás ele tinha perdido até a filha dele em uma situação,
né, de um afogamento e estava se recuperando e vivendo a dor do luto, que eu acredito que se torna eterna para muitas pessoas. Mas, enfim, a gente vê que no meio cristão também existe essa questão do desistir da vida. E aí eu fiquei com uma pergunta na cabeça, professor, e é essa pergunta que eu quero trazer aqui na abertura desse nosso bate-papo. A pessoa, ela no fundo, ela quer desistir da vida, professora, porque a gente entende que ela está passando por algum problema internamente e lá dentro, de verdade, ela quer desistir da vida? Tiago, mais uma vez, né, o que eu sempre falo aqui com você, questões subjetivas e internas é difícil a gente mensurar, porque nós não estamos dentro da pessoa, né? A gente só consegue saber aquilo que a pessoa fala e observar sinais. Eu vi o caso desse pastor, né? E aí a gente pensa diversas questões, porque pelo que eu vi, né, dos vídeos e postagens, de fato ele perdeu uma filha pequititinha, né? Ainda era um bebê assim, né? Acho que estava andando já, mas era uma criança bem pequena. E assim, eu senti culpa na fala dele, né? Porque ele saiu, parece que com a esposa e a filha, alguém que estava sob os cuidados né, que estava ali olhando a criança, não ficou atento o suficiente e a criança acabou indo brincar na piscina que estava coberta com uma lona, mas ficou presa ali, né, embaixo da lona. E eu já tinha até lido um caso parecido num livro que, inclusive, fala sobre cura para traumas emocionais de um casal, né, uma família que tinha passado por o mesmo problema. E, assim, é um sofrimento emocional muito grande, né, Tiago? É o sofrimento da perda daquela filha, né, que era um sonho, você tinha sonhos, expectativas, aquela alegria de ter a criança, né, entendendo que a filha ali era uma bênção de Deus, a culpa de, poxa, se eu estivesse aqui, não teria acontecido, eu falhei. Então, são muitas questões. E isso vai trazendo sofrimento emocional, né? Eu não sei como ele estava lidando com isso, se passando por processo terapêutico, se fazendo acompanhamento, com o psicólogo, com o psiquiatra, dependendo do grau, né? E o quanto ele estava falando sobre isso. Porque, assim, Tiago, muitos pastores adoecem emocionalmente, tá? Nós temos muitos líderes, líderes religiosos que adoecem emocionalmente. Primeiro, por conta do cargo. É algo que sobrecarrega, né? Que demanda muito esforço, né? Você sofre muito julgamento, você tem que lidar com problemas de muitas pessoas, fora as suas demandas pessoais dentro da sua própria casa, né? Então é algo que demanda muito. Nem todo mundo está preparado, nem todo mundo tem suporte para estar ali lidando com aquele volume de questões, né? E aí, como a gente até conversou uma outra vez, não fazem igual Moisés no conselho de Jetro, né? De dividir, de delegar as atividades para que isso traga um alívio. Tem a questão da religiosidade também. Não, eu sou crente em Jesus, crente não tem depressão, crente não tem sofrimento emocional, porque eu tenho Cristo. E aí não busca ajuda médica, não busca ajuda psicológica e fica nesse sofrimento, né? Espiritualiza tudo. Não, é o diabo vai sair. E muitas vezes não é uma opressão, né, demoníaca, é algo que é inerente ali de um sofrimento emocional, às vezes até como eu disse, uma questão hormonal, falta de vitamina, como nós falamos da outra vez. E aí, respondendo a sua pergunta, né, geralmente, Tiago, a pessoa ela não quer
desistir da vida, né? Ela quer acabar com aquele sofrimento que ela está sentindo, né? E aí acaba chegando nessa ponta final de corda, né? Tem também pensamentos intrusivos, que às vezes a pessoa está num sofrimento emocional e ela é acometida de pensamentos intrusivos, porque aquela baixa de serotonina traz confusão mental, então por isso que é muito importante a pessoa fazer um acompanhamento, tá? Por quê? Porque muitas vezes não é da pessoa, ela não tem vontade nenhuma daquilo. Eu já vi caso de mulheres que sofrem, como eu já comentei aqui, de disforia pré-menstrual, que a alteração hormonal no corpo dela provoca uma depressão e uma confusão emocional tão grande que essas mulheres têm ideação para tirar a própria vida. Tá tudo bem, vem salta aquele pensamento intrusivo, mas isso é puramente químico no corpo dela, tá? E aí, por isso que tem mulheres, quando estão nessa situação, que se automutilam, tem uma série de questões aí. Então, por isso que eu falei, questões subjetivas é difícil a gente, né, bater o martelo, mas geralmente é isso, a pessoa, ela não está desistindo da vida, ela quer sair daquela dor. Tem também, quando a pessoa está num quadro de depressão profunda, que ela não vê graça na vida dela, então ela não vê sentido, né, de estar aqui. E tem muitos casos também, Tiago, que tem pessoas que têm depressão e elas são funcionais. Por isso que eles falam, mas ele estava lá, ele foi pregar, ele estava exercendo ainda o ministério, ele está ali em depressão, mas está trabalhando, estudando, está no sofrimento emocional, mas está produzindo. Porque a gente precisa também sair desse lugar de que a pessoa com depressão ou com ansiedade, ela está deitada na cama, trancada no quarto escuro. Nem sempre. Tem muitas pessoas ao nosso lado, convivendo com a gente, sorrindo, brincando, que estão em profundo sofrimento emocional, mas são aquelas pessoas que eu costumo dizer que elas sofrem para dentro, né? Elas escondem, e muitas vezes isso vai aparecendo no corpo, né? Sintomas, né, de saúde que não tem nenhuma razão aparente, mas por quê? Porque aquela pessoa está guardando tudo para si, por isso tão importante o processo terapêutico, para que você coloque para fora, né? Talvez esse pastor, não sei, né, se ele estava fazendo acompanhamento, talvez se estivesse, né, e conseguindo ali tomar medicação, se fosse necessária, né, e trazendo a raiz desse sofrimento à tona, poderia talvez ter evitado, né, esse desfecho. Ô, professora, você fala até essa questão de estar conversando ali com um profissional da área da saúde, mas essa semana, justamente por conta dessa conversa que nós teríamos, eu, pela internet, falei com uma especialista, uma psicóloga, que me falou exatamente o contrário. Ela falou que tinha uma pessoa que não estava se sentindo bem por conta de um término de um relacionamento, e aí, por conta disso, essa pessoa, ela estava fazendo esse tratamento, essa perda. Então, ela estava passando por um processo terapêutico, mas ela, em meio de caminho, desistiu da vida. E aí, essa terapeuta dizendo que ficou totalmente abalada, porque essa mulher passava por um tratamento, e ainda assim, o desistir da vida foi melhor do que arrumar ou buscar a solução do problema. E aí eu te pergunto, professora, com base na neurociência, o que faz então a pessoa chegar a esse ponto, uma vez que você também está passando por um tratamento, mas sei lá, esse tratamento a pessoa põe na cabeça, não é suficiente, eu preciso desistir da vida.
Olha, Tiago, todas as vezes que a gente vai passar por um processo terapêutico, e é muito interessante a sua pergunta, porque ontem à noite eu estava conversando com uma amiga sobre uma outra amiga nossa muito próxima, né? Em que a gente vê sofrimentos emocionais. Eu já conversei, já orientei, já mostrei, né, assim, o que eu enxergo, mas ela nunca, em todos esses anos de amizade, o ciclo de dor se repete e ela nunca procura ajuda, né? O que que acontece, Tiago? Por que é que nós temos, vou falar de Brasil. Brasil é um dos países que mais consomem medicamentos para a ansiedade, né? É um índice aí mundial. É muito mais fácil, Tiago, eu tomar um remédio do que eu ter que encarar aquela dor, né? Por exemplo, eu não sei, né, o que aconteceu com essa moça, né, de ter sofrido uma rejeição. De repente, ela já tivesse sofrido uma série de rejeições na vida, colocou tudo da vida dela de expectativa nesse relacionamento e, e ela não viu sentido na vida sem estar naquele relacionamento. E aí, quando você começa o processo terapêutico, você tem que começar a descascar a cebola, né? Você vai indo para camadas, 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 então, que vão mexer com você. E aí vai doer, né? É, não tem, assim, Tiago, é o que eu falo, né? Não tem uma receita, né? Acho que o que a gente precisa muito é assim, essa pessoa, né? Não sei se ela sinalizou para a família, para amigos, né? De estar perto, para estar sinalizar, olha, tem passado isso pela minha cabeça, não me deixa sozinho, né? É, se algum como é que estava esse tratamento? A questão subjetiva, Tiago, mas geralmente é isso, a dor começou a aumentar, ela estando em tratamento, e ela não conseguiu lidar, né? Porque geralmente é isso, né? É uma pressão, é um sofrimento tão grande que eu não consigo, não quero lidar ou não consigo lidar. É um mecanismo da mente, né? Então, quando você fala essa questão de camadas, tipo como, por exemplo, cebola, é isso que vai gerar na pessoa? Cada camada que ela vai se aproximando, ela vai passando, isso pode até aumentar as dores dela? Pode, ela pode ter, por quê? Porque conforme você vai conhecendo, de repente, Tiago, é uma pessoa que ela sofreu um abuso, né? E ela tá ali com uma série de problemas na vida, fruto desse abuso lá da infância, porque geralmente, Tiago, o que que a criança faz? Né? Existe um mecanismo ali para não lidar com a dor, coloca isso no inconsciente. É como se eu colocasse embaixo do tapete, né? E aí eu vou vivendo a vida, né? E vou tendo uma série de sofrimentos, e aí, muitas vezes no processo terapêutico, eu vou mexendo, mexendo, vai trazendo coisas à tona, e aí chega, o inconsciente traz à tona, ó, você passou por isso aqui. E aí imagina se isso partiu de um parente próximo, de um pai, que dor é essa? Né? Que decepção. Então, assim, pode. Por isso que a terapia, Tiago, o processo terapêutico, ele é semanal, ele é gradativo, né? Eu entendo muito assim, até como o Paulo fala, né? Sobre
você dá leite, né, para aquele que está fraquinho ainda, né, e feijoada. É muito isso, né? Eu não posso começar já no profundo. Então, eu vou no ritmo da pessoa que estou atendendo. Tanto que tem pessoas que em 2 anos ou em 1 ano você vê melhora, tem pessoas que têm 10 anos na terapia e você não vê mudança. Por quê? Porque a pessoa ainda não se abriu, né? Ó, aqui a Cris está comentando, ó, comecei terapia no meio do luto do meu pai e em alguns momentos tive vontade de fugir, né? Mas foi o melhor investimento que fiz na minha vida. Tem pessoas que fogem da terapia também, Thiago, porque ela não quer encarar aquilo porque está doendo, está incomodando, ou às vezes o terapeuta traz alguma fala que confronta a pessoa e a pessoa não quer ser confrontado, né? E a terapia não é ali para você falar e ouvir algo que vai amaciar o seu ego, na verdade é para te ajudar a ser uma pessoa melhor, viver uma vida mais saudável, então vai trazer provocações. E é isso, Thiago. Então, é muito subjetivo. Eu sei que o índice, né? A gente tem muitas questões envolvidas também no mundo de hoje, de que esse hedonismo, né? Que eu tenho que ser feliz a todo custo, o que importa é eu ser feliz. Então, assim, o sofrimento incomoda, a dor não quero sentir, porque você está ali, a sua mente está programada para ver todo mundo nas redes sociais sendo feliz, comendo bem, sendo realizado, aí você... Então, assim, são muitas questões hoje, o nível de estresse muito grande, né? A questão do não aceitar estar passando por um sofrimento, então são muitos apontamentos. O que a gente precisa, Tiago, é pensar em como a gente pode, né, buscar lidar melhor com o sofrimento emocional, né? Antes, inclusive, dele acontecer. Eu costumo dizer que terapia é para todos. Infelizmente, a maioria das pessoas só procuram quando estão numa situação já muito difícil, né? E quando eu falo terapia para todos, eu falo no sentido de que, assim, o autoconhecimento é para todos. Saber lidar com suas dores e traumas emocionais é importante para todos. Por quê? Porque isso influencia na forma como você vive a sua vida. Então, se você já conhece as suas fraquezas, se você entende o que você passou, o que você enfrenta, quais dores que te acompanham, isso aí vai te ajudar, né, a ter mais força emocional para lidar com as situações difíceis. Claro que a gente não consegue prever questões que vão acontecer com a gente, como é que a gente vai reagir, mas é importante que a gente tenha conteúdo interno, né? Equilíbrio, força emocional para conseguir encarar. E claro, Tiago, a oração, né? A palavra, buscar ter a mente de Cristo, né? E estar cheio, né? Pedir ajuda do Espírito Santo para encarar as situações. O Dauri, olha só, o Dauri está aqui falando, se puder acrescentar, o dia da terapia também é difícil para muitos. Tudo contribui para procrastinar, o deslocamento até o local de terapia e tal. O que acontece muitas vezes, Dauri, é um movimento inconsciente, tá? Porque para festa a gente não arruma empecilho. Você vai até a pé, né? Porque é um momento feliz de diversão. A terapia inconsciente, gente, o nosso inconsciente é um negócio, a gente não tem tempo aqui para poder falar sobre isso, mas nosso inconsciente é um negócio assim, sabe? Muito, né? Apronta, prega a peça, né? Nosso inconsciente. Então, o que o nosso inconsciente comunica? Eu não quero lidar com aquela situação. Talvez a psicóloga ou o psicólogo, enfim, vai falar sobre isso, aquilo, de maneira inconsciente. Te dá uma dor de barriga, que você não sabe de onde veio, você perde a hora, né? E não é só com a terapia, não, com várias situações, né?
Às vezes é um problema no trabalho, né? Você está com um problema lá no trabalho, você começa a sentir dor de cabeça, o nosso inconsciente começa a comunicar. Você tem uma conversa séria com alguém que você sabe que precisa ter aquela conversa e você não quer ter aquela conversa. Te dá uma inflamação na garganta, que você não pode falar, se perde a voz. Então, assim, de maneira inconsciente, Dauri, o que acontece? Já aconteceu comigo, tá? Lá, anos atrás, no processo terapêutico. Foi tão engraçado, eu dormi na sessão. Quando ela começou a tocar num assunto, eu dormi no sofá. Simples assim. Eu não estava com sono, eu dormi. É como se fosse assim, cara, eu não quero lidar com isso, não quero. E é uma luta, é o que o Del tá falando, é uma luta. Por isso que é muito importante a gente estar comprometido com o processo, não se cobrar, não se culpar, né? Eu gosto muito, eu sei que muita gente às vezes fala, mas eu gosto desse livro, acho que esse livro é um livro fácil para todo mundo, que é o Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. E eu sei que os teólogos não curtem ela, mas esse livro eu gosto bastante. E ela fala muito sobre quando você está no processo de renovação da mente e que você está ali mudando, né? De repente, vamos dar o exemplo, ela dá o exemplo da dieta. Você começa uma dieta, 15 dias você está lá firme, aí num dia você come um pedaço de bolo. Você vai largar os 15 dias por causa daquele pedaço de bolo? Não, continua, começa de novo, não desistir. Então é isso, né? Porque o nosso inconsciente, Dauri, de maneira inconsciente, às vezes o nosso inconsciente não querendo lidar com aquele problema, não querendo ter aquela conversa difícil. Então vai trazendo pra gente a preguiça de ir, vai fazer a gente perder horário, vai fazer a gente esquecer, né? Ah, esqueci, hoje tinha terapia, esqueci, some. E é bem isso mesmo. Então reloginho, né? Colocar lá despertador e continue a nadar, igual a Dori, né? Continue. Vamos um passo de cada vez. Ô, professora, deixa eu te fazer uma pergunta meio subjetiva aqui dessa conversa. A vida, ela tem cor? A vida tem sentido? Ah, para mim, com certeza, né, Tiago? Embora. E aí eu vou te responder, como você falou que é uma pergunta subjetiva, vou te responder de uma maneira poética, assim, né? Eu gosto muito da música do Estênio Márcios, que inclusive está passando por um processo de depressão, né? É um ministro de música, né? Com canções profundas, lindas. Não é segredo, a esposa dele tem colocado lá no Instagram para a gente acompanhar, então a gente tem orado por ele. Ele já teve um quadro desse anos atrás, e ele está enfrentando novamente, está ali sendo cercado de cuidados, que ele, né, entrou numa depressão profunda de estar improdutivo e tal. E ele tem uma música que se chama Tapeceiro, né? Eu gosto muito, que ele fala assim, ele fala de Deus, né? Jesus como um tapeceiro. Ele fala, tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, vai colocando fios, né, no tear, e aí ele fala assim, minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes, né? Se você olha do avesso, não imagina o desfecho, porque quando você olha um tapete embaixo, aquele monte de linha, você não imagina o que tem em cima, mas ele fala, no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Aí ele fala, quando se vê pelo lado certo, logo muda a expressão do rosto, porque você vê a obra de arte feita pelo tapeceiro. Então, a nossa vida, Tiago, assim como nessa canção, é isso, né? Nossa vida é obra de tapeçaria, né? A nossa vida tem linhas coloridas, mas também tem linhas nubladas. Vai ter dia que a gente vai passar por um luto, por uma perda,
por uma porta fechada, por um diagnóstico difícil, mas nada disso foge do controle do tapeceiro, ou seja, do Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas, né? E a gente precisa buscar descansar nessa verdade, né? Então é isso. Eu até te pergunto porque foi exatamente isso que eu vi durante essa minha pesquisa nessa semana sobre a continuação dessa nossa conversa, e algumas pessoas falando, ó, eu não desisti por conta dos meus filhos, eu não desisti porque eu ainda tenho um sonho a realizar, e se eu não realizar, eu vou desistir. E aí, cada pessoa ela vai colocando a sua âncora em alguma situação, mas aí fica a pergunta, e se de repente aquilo dissolver? Então a vida em si, ela vai ter uma importância ou não? E por isso que eu te fiz essa pergunta, professora, e eu gostaria que a gente pudesse fechar esse nosso pensamento, essa nossa conversa, exatamente você podendo trazer aqui para nós, para que esse ouvinte que está nos acompanhando possa também entender qual é o valor, qual é o significado da vida, professora. Olha, Tiago, para mim o viver é Cristo, né? O Senhor, ele nos colocou aqui com propósito, e o que a gente precisa entender é que a nossa vida, na vida nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por momentos de provação, mesmo sendo cristãos, né? Todos nós vamos sofrer perdas, né? A gente vai sofrer rejeição, a gente vai ser enganado, nós vamos ter problemas de saúde. Então, quando a gente olha na Bíblia, nós vemos diversas histórias de pessoas que enfrentaram momentos difíceis, né? Então, assim, ter essa certeza de que o Senhor está conosco, mesmo diante de todas as adversidades, né? Procurar se cercar de pessoas que você possa conversar, que você possa, que possa te fortalecer. Se você está num ambiente adoecedor, sair desse ambiente adoecedor, né? Às vezes o ambiente adoecedor da pessoa é a casa dela, né? Eu conheço uma moça que ela se mudou, e quando ela se mudou, a vida dela mudou, né? Porque ela sofria com uma mãe que tinha, né, que era extremamente narcisista, fez essa moça sofrer por muitos anos, né? Então, assim, às vezes o ambiente adoecedor é um trabalho, é um emprego onde você tem uma chefia tóxica que te machuca, que te faz mal. E então é isso, é você se fortalecer também para que você possa fazer movimentos, né, que te ajude a estar em ambientes, em lugares mais saudáveis, né? E assim, essas escolhas saudáveis, Thiago, começa no tempo que a gente passa no celular, naquilo que a gente assiste na televisão, respeitando os nossos limites. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque quando eu me conheço, eu vou respeitando os meus limites, eu vou, né, me percebendo. É muito importante. Então, é isso, Thiago. Eu creio que o Senhor, a nossa vida não é um acaso, né? Mesmo que você não tenha sido planejado, né, pelos seus pais, mas foi pelo Senhor. E não importa a forma, né? O que importa é que o Senhor te trouxe aqui. E nós temos, sim, o pecado acaba trazendo todo esse sofrimento. Essa semana eu assisti novamente o filme A Cabana, estava mudando aqui de canal e estava passando o filme A Cabana, né? E uma das discussões do personagem principal com o personagem que é Deus no filme, né? É isso, porque a filha dele ele perdeu uma filha, né, com uma situação trágica, um cara sequestrou a filhinha dele, enfim. E aí ele começa a culpar Deus, né? Se você nos amasse, eu não tinha passado por isso, e essas guerras. Ele começa a criticar Deus. Ele fala assim: essas coisas ruins do mundo
não sou eu que orquestrei. Ele fala, né, que tem o pecado das pessoas, as pessoas movidas pelo seu próprio mau desejo acabam cometendo essas coisas, mas o Senhor está lá disposto a transformar todo mal em bem, né? Fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor. E aí o filme passa por todo o processo de cura, é muito interessante, né? A forma lúdica com que ele mostra, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e tal. Claro, com algumas reservas, porque é um filme, né? Mas é isso, assim. No mundo a gente vai ter aflição, como a Cris colocou aqui. A gente já foi avisado. Mas vamos ter bom ânimo, vamos procurar fortalecer a nossa fé no Senhor, porque o Senhor venceu o mundo e com ele a gente pode vencer também, pois o nosso médico ferido, né, na cruz venceu, foi rejeitado também, foi cuspido, sofreu, chorou, teve sofrimento emocional e venceu, e com ele nós podemos também. Muito bom suas palavras, professora Arlen. Esse mês aqui que nós reservamos para esse Setembro Amarelo, ele foi muito válido. Acredito que independente de ser setembro, é o ano todo, a gente tem que sempre estar falando desse autoconhecimento, a gente precisa estar falando desses cuidados que precisamos ter com a nossa mente, porque a vida, ela vai atropelando. E se a gente não tiver cuidado, somos atropelados por ela, por conta da correria, por conta do desrespeito com nós mesmos em relação ao que consumimos. Então, ter você aqui, professora, cada quarta-feira é uma aula e eu só tenho que agradecer o seu carinho, a sua dedicação. E se entre nós tem alguém que quer se desabafar, quer conversar, quer no mínimo dar um primeiro passo, se sente segura depois dessa conversa que nós tivemos e queira falar com você, professora, como é que essa pessoa faz? Tiago, pode mandar aqui uma DM no meu Instagram, @arlengomes, pode mandar um e-mail também, arlen.gomes84@gmail.com. Vai ser aí um prazer poder conversar, direcionar. E mais uma vez eu falo, busquem ajuda, né? Nós temos aí nas UBSs, nós temos na rede pública de saúde também, o CAPS, que é o Centro de Apoio, né, Atendimento Psicossocial. Sei que muitas pessoas fazem meme na internet com o CAPS, que o CAPS é lugar de doido. Gente, o CAPS faz um trabalho incrível, inclusive socioeducativo, com quem está passando por problemas, né, de ordem emocional. Então, busque ajuda, tem o CVV, busque ajuda na sua igreja, busque ajuda numa outra igreja que tenha, de repente, um grupo que trabalhe com isso. Se você já recebeu um convite, né, vá. Tem muitas igrejas que têm o CR, que é o Celebrando a Recuperação, a Restauração, que tem esse olhar terapêutico em grupo, né? Tem outras igrejas que fazem atendimento, igrejas com mais estrutura, que tem, né, psicólogos da própria igreja que atendem. Então, assim, busque ajuda, né? Às vezes você foi numa igreja que não tem estrutura, você fala assim, eu fui lá, nem me atenderam. Às vezes a igreja não tem nem conhecimento, não fala sobre isso, não tem essa visão, então procure outra, né? Procure um espaço, tem muitas, dentro da própria rede, tem profissionais que atendem com valor social também, vai ser importante para você buscar ajuda, se fortalecer. Então tá bom. Professora, obrigado mais uma vez e se o bom Deus assim nos permitir, quarta-feira que vem nós nos encontramos. Amém, Tiago. Deus abençoe você a todos. Até a próxima quarta, se Deus quiser.